Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos fazer a correção da lista de exercícios que eu deixei no vídeo anterior. Se você chegou neste vídeo por acaso e está se perguntando que lista é essa, estou deixando na descrição deste vídeo o link da nossa primeira aula, onde expliquei o conceito dos números inteiros e também deixei uma lista de exercícios. Antes que eu me esqueça, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser notificado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Agora sim, bora para a correção. Então, este primeiro exercício era um exercício bem simples. Suponha que a figura seguinte represente uma rodovia ligando várias cidades de um mesmo estado e cada intervalo seja uma unidade para medir distâncias. Então, nós temos aqui a nossa figura. A gente vai imaginar que essa reta é uma rodovia e que a nossa capital se encontra aqui no marco zero, é a nossa referência. E aí, como a gente já viu, para o lado direito, a gente sempre tem os números positivos e para o lado esquerdo sempre os números negativos. Então, usando um número inteiro e considerando sempre a capital como referencial, isso aqui é muito importante, eu lembro de ter falado para vocês na última aula, o importante é a nossa referência. Então, utilizando a capital como referência, dê a posição. Então, na letra A, ele está perguntando sobre a cidade A, lembrando que a gente tem como referencial a capital, que é o marco zero. Então, o A está aqui na posição mais 4. A cidade B, a gente procura ela aqui, ela está na posição menos 2. A cidade C, na posição mais 6. A cidade D, na posição mais 9. E a cidade E, na posição menos 5. Um exercício bem fácil, bem simples. Aqui no exercício 2, de acordo com a atividade anterior, se cada intervalo corresponde a 150 km, dê a posição das cidades B e C em relação à capital. Então eu já coloquei a figura do exercício anterior aqui para facilitar para a gente. E ele quer saber a posição das cidades B e C em relação à capital. Ou seja, a cidade B e a cidade C estão a qual distância da capital? Então a gente tem que fazer aqui a distância da cidade B e a distância da cidade C. Então a cidade B, ela está a quantas unidades de distância da capital? 2, né? Daqui até aqui uma e daqui até aqui mais uma. Se cada espaço vale 150, a gente só precisa fazer 150 vezes 2. E a gente vai chegar no resultado de 300 km. Porém, a cidade B está na parte negativa da nossa reta. Então, a posição da cidade B é menos 300. Já a cidade C, ela se encontra a 6 unidades de distância da nossa capital. Então, eu vou fazer 150 vezes 6. E a gente vai encontrar aqui o valor de 900. Desta vez, o valor é positivo. Então, a posição da nossa cidade B na nossa reta em relação à capital é igual a menos 300 km. E da cidade C é igual a mais 900 km. Ok? Iniciando agora a atividade 3. Ainda de acordo com a atividade 1 e considerando que cada intervalo corresponde a 200 km, determine a distância entre as cidades. Então, eu já coloquei aqui novamente a figura do exercício número 1 para facilitar o entendimento da questão. E aqui na letra A, então, ele pede para a gente a distância de A até C. E a gente sabe também que cada intervalo equivale a 200 km. Então, de A até C, vamos aqui na nossa figura. De A até C, nós temos 2 unidades de distância. Basta a gente fazer 200 vezes 2 e a gente encontra 400. Então, a distância de A até C, 400 km. De A até D, a gente vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, para a letra B, a gente precisa fazer 200 vezes 5. Então, nós temos aqui 1.000 km de distância. A letra C,
eles querem saber a distância de B até A. Então, a gente vem aqui, ó, de B até A. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de distância. Então, a gente vai fazer 200 vezes 6, que a gente vai encontrar 1.200 quilômetros. Para a letra D, eles querem a distância de E até B, então a gente tem aqui 1, 2, 3 unidades de distância, 200 vezes 3, que resulta em 600 quilômetros. Letra E, eles querem a distância de B até D. Uma forma que a gente poderia resolver essa letra E, ao invés de contar uma por uma aqui, de B até a capital são quantas unidades? 2 unidades. E da capital até a cidade D são 9 unidades. Então eu tenho 2 unidades até a capital mais 9 para chegar na cidade D. Então quer dizer que eu tenho aqui 11 unidades ao todo. Então eu vou fazer 200 vezes 11. Vai dar 200 e vai dar 200 novamente, ou seja, 2.200 quilômetros. Na letra F, eles querem a distância de E até A. A gente pode fazer assim novamente, ó. Do E até a capital são 5 unidades, né? Estava no 0, chegou no 5, então são 5 unidades. Para chegar no A, são mais 4 unidades, então ao todo eu tenho 9 unidades. Então a letra F, eu vou fazer 200 vezes 9, que resulta em 1.800 quilômetros. A questão 4 é uma questão que caiu na prova Brasil. Vamos ver o que ela fala para a gente. A figura a seguir é uma representação da localização das principais cidades ao longo de uma estrada, onde está indicada por letras a posição dessas cidades e por números as temperaturas registradas em graus Celsius. Ou seja, cada letra aqui é uma cidade e os números aqui embaixo representam as temperaturas dessas cidades em graus Celsius. Com base na figura e mantendo-se a variação de temperatura entre as cidades, o ponto correspondente a 0 graus Celsius estará localizado. Então aqui a gente tem que ver o seguinte, existe uma variação de temperatura. Do menos 9 foi para o menos 7, ou seja, cada intervalo aqui equivalem a 2 graus, correto? Então, menos 9 foi para o menos 7, do menos 7 agora a gente vai ter menos 5. Se eu continuar, nós teremos menos 3, continuando menos 1, e aqui agora a gente vai ter o seguinte, ó, menos 1. Se eu andar mais uma unidade, a gente sabe que cada espaço aqui corresponde a 2 graus. Se eu andar uma unidade, eu chego no 0, e se eu andar mais uma unidade, eu chego então no mais 1. Então, eles querem saber entre quais cidades que a gente tem a temperatura de 0 grau. Ora, o 0 grau está bem aqui, ó. Claro para todo mundo? Então, ele está entre a cidade I e J. Então, a gente vem aqui e marca a letra C. E assim a gente encerra a correção da nossa lista de exercícios. E aí, como foi a correção de seus exercícios? Escreva nos comentários como você se saiu, ou até mesmo, se tiver alguma dúvida, é só perguntar que eu respondo o mais breve possível. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido o conteúdo que disponibilizei. Não esqueçam de dar o like neste vídeo e logo logo posto um novo vídeo, dando sequência a este assunto. Te vejo na próxima aula.